Se tu quer aprender tudo sobre decadência de obra e como não pagar o INSS da tua construção, gruda aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar tudo e vou te mostrar na tela o que a Receita Federal fala sobre decadência de obra para tu nunca mais errar e tu não correr o risco de fazer bobagem na aferição da tua obra. Mas se tu caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, primeiramente deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, sou especialista em regularização de imóveis, sou especialista em redução de INSS de obras de pessoas físicas e toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, justamente para falar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem os seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados na matrícula do registro de imóveis. Então, se esse assunto de redução de INSS de obras, de economia, de imóveis regularizados te interessa, eu já vou te pedir, já te inscreve no canal, já compartilha o vídeo, já deixa aquele like. Cada vez que tu interage com o vídeo, é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é relevante. Assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação, mais imóveis regularizados nós vamos ter no nosso país. Tá certo? Já curtiu, já comentou, já compartilhou lá no grupo? Então, bora pro conteúdo que é o que interessa, que eu sei que vocês querem. Bom, gente, 2026, decadência de obra, o que acontece? Muita gente ainda tá com o pensamento de dizer assim, eu vou construir, vou esperar os 5 anos para a obra caducar. Gente, isso vai deixar de existir, porque a Receita Federal cada vez mais está apertando o cerco quando o assunto é imposto de INSS de obra. Cada ano que passa ela está notificando mais e mais contribuintes. Celso, como é que ela sabe que a minha obra está sendo construída? Como é que ela sabe que eu tenho uma obra no meu nome? É simples. Cada vez que a prefeitura emite um alvará de construção ou cada vez que a prefeitura emite uma carta de habite-se, a Receita Federal ela obriga a prefeitura a informar dentro de um sistema que é chamado CIS-Obra-Pref, que a prefeitura informa quais são as cartas de habite ou alvará de construção emitidas, em nome de quem, no endereço de quem. Então, não tem escapatória. A prefeitura ela é obrigada pela Receita Federal para a emissão, informação da tua obra. Então eu não vou emitir alvará de construção, não vou tirar habite. Bom, se tu não fizer isso, tu não vai ter a tua obra regularizada. Tu não tendo a tua obra regularizada, simplesmente o que acontece é que tu não é o dono legal da tua obra. Mas eu moro há 20 anos na casa. Cara, é assim, legalmente falando, né, só é dono quem registra. Tá? Se tu entrar em qualquer cartório de registro de imóveis, essa frase vai estar estampada na parede. Só é dono quem registra. Então, se tu quer ter o teu imóvel regularizado, valorizado, se tu quer ter segurança jurídica, se tu quer dar segurança para a tua família, tenha a documentação do teu imóvel toda em dia, toda regularizada. Tu não vai ter problema. Bom, mas voltando ao assunto da decadência. Então, como a Receita está cada vez mais apertando o cerco, o que acontece? Muitas obras, elas têm direito à decadência sim, ainda. Por quê? Porque são obras antigas, tá certo? Mas se a gente não tiver os documentos comprobatórios, que são os documentos oficiais exigidos pela Receita Federal para a comprovação da decadência, não adianta tu simplesmente dizer que a tua obra é decadente, porque não vai colar, entendeu? Tu tem que ter tu tem que ter a base legal para provar para a Receita que a tua obra é decadente. E onde é que está essa base legal, Celso? A base legal está na Instrução Normativa 2021, artigo 42, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, tá certo? Então, eu vou ficar pequenininho aqui, ó, ela já está ali na tela, ali, ó, eu vou ficar pequenininho ali, ó, tá certo? E vou mostrar para vocês, tá aqui, ó, seção 3, decadência tributária na construção civil. O que acontece? Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando. Bom, ó lá. Artigo 42. O direito da Receita Federal do Brasil constitui créditos tributários devidos em decorrência da execução de obras da construção civil extingue-se, ou seja, ela não tem mais direito de cobrar no prazo decadencial. Tá certo? O que é o prazo decadencial? 5 anos fiscais passados. Ou seja, nós estamos 26 é ano fiscal corrente, não conta. 25, 24, 23, 22, 21. Ou seja, de 1º de janeiro de 2021 para frente, para cá, tudo é tributável. Tá? De 31 de dezembro
de 2020 para trás, tudo é decadente. Como é que eu provo a decadência? Está aqui, tá escrito aqui na instrução normativa. Não errem mais. Vejam esse vídeo, aprendam e não errem mais. Ó, no artigo 2º, aqui no parágrafo 2º, tá, do artigo 42, parágrafo 2º, diz o seguinte: são os documentos, tá, que são exigidos pela Receita Federal para comprovar o início da obra. Porque às vezes a tua construção é tão antiga que tu diz assim, tá, mas como é que eu vou saber quando que a minha obra iniciou? Tá aqui, ó, a data do início da obra em período atingido pela decadência poderá ser comprovada mediante a apresentação do documento mais antigo dentre os listados dos incisos 1 a 8, tá? Desde que tenha vinculação com a obra. Ou seja, tem que ser um documento lá com o endereço da obra, pelo amor de Deus. Né? Então tu pode usar o que para comprovar início da obra? Tá aqui, ó, comprovante de recolhimento de contribuições sociais vinculados à matrícula da obra, tá? O SEI ou CNO, nota fiscal de prestação de serviço, recibo de pagamento, comprovante de ligação de fatura de água ou energia elétrica. Esse é o mais comum usado para comprovar início de obra. Tu não consegue fazer uma obra sem luz e sem água, gente. Tá? Nota fiscal da compra do material nas quais conste o endereço da obra como local de entrega. Ordem de serviço ou autorização para início da obra, né, quando contratada com um órgão público. Alvará de concessão de licença para construção, o famoso alvará de construção, tá certo? E contrato relativo à obra, celebrado com instituições financeiras, tá? Ou seja, um contrato de financiamento da Caixa, por exemplo. Então, se tu tiver algum desses documentos aqui, o mais antigo, tu pode usar esse documento como data de início. Agora, o que mais vale para a Receita para tu comprovar a data de fim? Parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º. A comprovação do término da obra em período atingido pela decadência dar-se-á mediante a apresentação de um ou mais. Ou seja, do parágrafo 3º, desses 8 que estão listados aqui, tu precisa de um deles. Só que o parágrafo 3º ele é o mais difícil de se ter, porque são documentos oficiais. Se tu está fazendo uma regularização, teu alvará de regularização, né, o teu certificado, a tua carta de habite-se, está saindo com data atual. Então tu não vai ter, dificilmente tu vai ter isso aqui. Ó, o que diz? O habite-se, né, ou certificado de conclusão de obra, ou documento equivalente. Comprovante de pagamento de IPTU em que conste a área. Ah, eu pago IPTU há anos, tá? Mas tu paga por área? Qual área que tu paga? Tu paga por terreno? A área que tu tem hoje é a mesma que tu paga lá em 2020, 2019? A gente tem que analisar essas questões. Certidão de lançamento tributário que contém o histórico do IPTU, tá? Auto de regularização, auto de conclusão de obra, né? Ou certidão expedida pela prefeitura. Termo de recebimento de obra, escritura de compra e venda do imóvel em que conste a área, isso é importantíssimo. Contrato de locação com reconhecimento de firma em data compreendida pelo período atingido pela decadência, ou seja, não me venham com aqueles contratos de gaveta, aqueles contratos chinfrim, tem que ser ali reconhecido em firma. Tá? Contrato realizado com instituições financeiras, ou seja, tu adquiriu um empréstimo lá e tu deu a tua casa como garantia, enfim, tem a data do teu endereço ali naquele contrato, tá ali. Tá? Então, os 8 itens, os 8 incisos do artigo 3º são um pouco mais difíceis, sendo que tu precisa só de um deles. Agora, o que mais a gente usa é o artigo 4º. Tá? Só que do artigo 4º, vejam, a comprovação do término da obra em período atingido pela decadência dar-se-á mediante a apresentação de no mínimo 3. Então tu precisa de 3 documentos dentre esses 8. Tá? É o que a gente mais usa, porque aqui não são documentos tão oficiais. O que a gente pode ter? Ó? Uma correspondência bancária para o endereço da edificação. Tá? Só que a correspondência bancária ela tem que ser lá um documento do banco emitido lá na data de decadência e que tem o endereço do imóvel. Tá? Contas de telefone ou de luz, tá? Em unidades situadas no último pavimento. Tá? No caso de edifícios, ou seja, quando tu tem uma construção mais elevada, né, tu só termina ela quando está tudo construído. Então tu tem que ter lá para o último pavimento. Tá? Faturamentos de fornecimento de energia elétrica de unidades residenciais com um único pavimento emitidas em período decadencial, desde que comparativamente a outras faturas emitidas em período anterior ao da conclusão da obra. Ou seja, não adianta tu apresentar só uma conta de luz, tem que ter um histórico ali, né, dizendo que teve consumo, né? Fatura de serviço de telefone, declaração de imposto de renda,
comprovada, entregue em época própria para a Receita Federal, no qual conste a discriminação do imóvel com endereço e área. Não adianta só dizer que tu tem imóvel, tem que ter o endereço e a área. Né? Em caso de imóvel comercial, lá, a vistoria do Corpo de Bombeiro. Né? Aí que tu pode ter uma planta aerofotogramétrica realizada em período atingido pela decadência, acompanhado de laudo técnico e respectiva RT. Tá certo? Então, tu tem que ter 3 dentre esses documentos. E o parágrafo 5º ainda te fala que a falta de algum dos documentos relacionados ao parágrafos 3º e 4º poderá ser suprida pela apresentação de documentos expedido por órgão oficial ou documento particular registrado em cartório, que seja contemporâneo ao período atingido pela decadência, nos quais conste a área construída do imóvel. Ou seja, se tu não tem nenhum desses documentos e tu tem alguma coisa que seja expedida por órgão oficial, né, sei lá, tu tem uma causa na justiça, né, tu recebeu uma intimação lá da justiça, e nessa intimação, no teu processo lá tem a área, tem o endereço do imóvel, tem alguma coisa relacionada ao imóvel, tu pode usar esse documento, tá certo? Então vejam, tá aqui, tá? Não me veio assim, mas eu tenho RT, eu tenho outros documentos, não serve, tem que ser o que tá aqui, gente, tem que ser o que tá aqui. Por quê? Porque se não for o que tá aqui, a Receita Federal não vai, deixa eu ficar grandão aqui, a Receita Federal não vai aceitar. Então vejam, tudo que vocês precisam para provar a decadência do imóvel de vocês e não pagarem o INSS da obra, está descrito nesse artigo 42, parágrafos 3º e 4º. Celso, eu tenho todos os documentos, como é que eu faço? Bom, se tu não te anima a entrar no sistema, né, e fazer essa declaração, fazer a aferição da obra que a gente chama, entre em contato com o especialista, porque ele vai fazer o Cadastro Nacional de Obras correto, tá? Porque se tu botar uma data errada no Cadastro Nacional de Obras, tu já não consegue o período atingido pela decadência. Se tu botar uma data errada da aferição, tu não consegue período atingido pela decadência. Se tu botar alguma coisa errada de informação no sistema, tu não consegue, tá, esse período de decadência, tu não consegue a isenção do imposto, a tua aferição não vai sair zerada. Então, se tu não sabe mexer no sistema, procure um especialista que com certeza ele vai te auxiliar. Se tu quiser, entre em contato aqui comigo que eu posso te auxiliar a fazer esse período, essa aferição, período decadencial sem problema nenhum. Meu WhatsApp está aqui na tela, é só entrar em contato que vai ser um prazer te ajudar. Tá? Um outro detalhe que eu estava falando agora, que eu me lembrei que eu ia falar para vocês, Celso, eu preciso, como é que eu envio esses documentos para a Receita? Não, tu não envia documento nenhum para a Receita para provar decadência. Tá? O que acontece? Tu tem que ter uma pasta, né, na nuvem, no teu computador, um documento físico, um xerox, deixa guardado, deixa arquivado. Por quê? Porque a Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos após a tua aferição, ela se reserva esse direito para poder cobrar os documentos. Tá, Celso, tu me diz que a obra é decadente, tá? Cadê os documentos aqui que ela é decadente? Me mostra aqui, me prova aqui, que aí tá tudo tranquilo, tá certo? Então guarde essa documentação às 7 chaves. Eu espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido para ti, eu espero que tu tenha curtido, eu espero que tu tenha aproveitado e aprendido tudo sobre decadência de obras, tá certo? Então, eu já vou te pedir, mais uma vez, já te inscreve no canal, já curte, já compartilha esse vídeo para mais e mais pessoas, para que quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais pessoas consigam ser isentas do imposto de INSS de obras, tá certo? Então, tamo junto, eu te vejo na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, fui!